futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu Arroz, Tinguinho e Tubano, doutor dos chefes, o pai. Nhanhã, branho, leré e buiú. Nhanhã, branho, leré e buiú. Olá, você que se liga aqui no Pesqueira Esportes. Estamos começando a edição desta quinta-feira, dia 7 de setembro de 2023, feriado da Independência do Brasil, mas estamos aqui firme e forte com o nosso programa, no oferecimento de AKD Esportes, Campos Supermercados, Vereador Professor Vavá, a Casa das Bebidas e W Sonho Eventos. Vamos aos destaques do programa de hoje. Indefinição ainda na Série A2. Pesqueira tem chances de disputar a Série A3 ou a Série A2? Daqui a pouco a gente vai comentar as reais possibilidades. Vamos também falar mais uma rodada da Copinha do Interior. Pesqueira folga nesse fim de semana, mas tem rodada pelo Grupo A. Tem também o Pesqueira Futsal, que vai jogar na próxima semana contra o Santa Cruz. 2 difíceis jogos lá no Arrudinha. Tem também torneio de vôlei, quadrangular amistoso de vôlei nesse fim de semana. E vamos falar as chances da Copinha da Amizade das equipes que vão disputar nesse fim de semana a competição. Da série dos grandes times do nosso futebol, hoje nós temos o Independente em 1969, o Motorista em 1977, o Grêmio de Sanharó, campeão pesqueirense em 1985 e o Pesqueira Futebol Clube em seu primeiro jogo oficial em 2006. Tem notícias dos clubes pernambucanos, tem o Giro Nacional e Internacional, destaque para as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo que começa hoje, placar, agenda e muito mais. Mas antes eu quero pedir a você que não é inscrito no canal que se inscreva, basta clicar no botão com o nome inscreva-se aqui se você estiver no YouTube. E acione também o sininho para você ser avisado assim que nosso vídeo estiver no ar. Se estiver no Facebook, basta me seguir nas duas plataformas. Deixe o seu like. Sou Gênio Araújo, repórter esportivo, e criei esse programa para deixar você bem informado do que acontece de esportes em Pesqueira e região. Vamos a um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. Em Pesqueira agora tem a AKD Esportes, um lugar de lazer para você e toda a sua família. Minicampo com grama natural, quadra de areia para a prática do voleibol e futevôlei, espaço para o fute-mesa e muita diversão. Tem o projeto social Menino Cidadão, beneficiando vários jovens de nossa cidade. Também organizamos campeonatos e eventos esportivos. A AKD Esportes fica no centro de Pesqueira, no Largo Bernardo Vieira de Melo, ao lado da Escola Maria de Lourdes. Organização Sargento Arlindo. Campos Supermercados, tudo em produtos de limpeza, hortaliças e alimentos em geral. Isso com os melhores atendimentos e preços da cidade. O Campos Supermercados fica na Rua Barão de Vila Bela, em frente ao antigo açougue público, no centro de Pesqueira, Pernambuco. Organização Zé Maria Campos. Tem um lugar em Pesqueira onde você encontra as melhores pizzas e bebidas da cidade. O bar e pizzaria A Casa das Bebidas. Servimos almoços, tira-gostos e tudo com atendimento especial. Atendemos delivery pelo fone 87992043260. A Casa das Bebidas fica na Rua Principal 269, Casinhas Novas de Baixa Grande. Organização Paulinho. Vereador Professor Vavá, um mandato voltado ao povo de Pesqueira. Muito atuante, justifica os quase 800 votos da última eleição, sempre defendendo os interesses da população na Casa Anísio Galvão. Parabéns, vereador Professor Vavá, por honrar o mandato ao qual foi confiado.
E vamos começar o nosso esporte regional deste feriadão falando do Campeonato de Baixa Grande. Neste domingo acontecem os primeiros jogos das quartas de final. Às 8h15 tem Campinense e Juventus de Esmero. E às 10 horas tem São Paulo de Canabrava e Marrom Glacê. Campinense e São Paulo jogam pelo empate para ir à semifinal. Amistoso na Arena Pagão, neste domingo a partir das 8 da manhã, União da Coab e Mônaco. Também tem amistoso no sítio Poço dos Cavalos, lá em Poção, a partir das 7 horas da manhã, tem o Lyon Master contra o Colorado. Tem mais amistoso na Pitanga, a partir das 8 horas da manhã, neste domingo também, tem o Nacional Júnior contra o Barcelona da Coab. Neste domingo começa a Copinha da Amizade em Sanharó, estádio Cícero Leite. A partir das 15 horas tem o primeiro jogo, River Plate do Pagão e São Paulo do Prado. Falar agora da Copinha da Amizade de Futsal, mais uma rodada neste sábado, lá no ginásio Irauzão, a partir das 18 horas. Pelo Sub-11 tem Núcleo Tupanatinga e Escola Marcos Honório. Logo após tem o Núcleo Tupanatinga, também contra Marcos Honório, mas aí pelo Sub-13. Pelo Sub-15 tem Lyon de Poção e CDD de Pesqueira. Pelo Sub-15 ainda tem o NET Tupanatinga contra o Santa Cruz de Mutuca. E para finalizar a noite pelo Sub-17 tem o NET Tupanatinga contra o CDD de Pesqueira. Neste domingo tem o primeiro quadrangular de voleibol masculino camisa 10, participação de 4 equipes. Fênix de Pesqueira, PNG de Belo Jardim, o Master de Arco Verde e o Vôlei Balão de Jupi. Início às 8 horas no ginásio Geraldo Magela. Bom, pessoal, ontem mais uma vez o jornalista Eri Santos, lá de Caruaru, postou um vídeo no Instagram falando da Série A2. E ele disse que ainda está complicado a situação. Por quê? Segundo o Eri Santos, dos 12 times confirmados na reunião da última sexta-feira, 2 deverão desistir. O Caruaru City e o Belo Jardim. Não teria condições de disputar esse ano as 2 equipes. Inclusive, ontem eu estive conversando com o presidente da Liga Desportiva de Sanharó, o Davidson, e ele falou que o estádio lá de Mendonção não está em boas condições novamente. Porque estádio ele precisa estar em uso, precisa estar conservado para manter o gramado. E ele falou que o gramado lá já não está muito bom. Então o Belo Jardim teria que mandar mais uma vez os jogos fora de sua cidade. E aí abririam 2 vagas, que segundo o próprio presidente Sérgio Alexandre, seria do 1º de maio e do Pesqueira. Isso mesmo, o Pesqueira teria possibilidade de jogar a Série A2. Mas a equipe não está nem confirmada na Série A3. Toda vez que eu peço alguma informação do presidente, ele fala que espere nota oficial. Então estamos esperando essa nota oficial até agora. O certo é que eu olhei agora há pouco pela manhã, inclusive hoje nós estamos gravando até mais cedo nesse feriado, e nada de tabela, nada de regulamento da Série A2 no campeonato pernambucano da Série A2. Nada de tabela e nada de regulamento. Então quer dizer, ainda há indefinição. Competição que está prevista para começar no final desse mês ainda, ou mais tardar na primeira semana de outubro, mas por enquanto está longe de acontecer. Está longe de começar. Competição que já tem até formato definido, seria de pontos corridos, 12 equipes jogando entre si, e o campeão seria quem chegasse em primeiro, ou seja, não tem matemática, não tem nada. Seria uma competição de pontos corridos, mas com turno único, partidas de ida. Série A3 também deve ser desse jeito. Eu vi que o Ipiranga confirmou sua participação na Série A3. As equipes acabam ficando dessa forma de indefinição porque não tinha nada de regulamento. Na realidade, a Série A3 não era para ser criada esse ano. Ela poderia, no mais tardar, criar ano que vem. A grande polêmica é que Belo Jardim e Caruaru City desistindo, eles têm que voltar pela Série A3. Isso eles não querem. Então, pode ser que mesmo sem ter condições, eles continuem, só que vai ter 2 rebaixamentos.
E aí, porque pela reunião da FPF, pelo menos uma coisa ficou definida, que terá 2 acessos. Então, tendo 2 acessos da Série A3 para a Série A2, automaticamente vai ter que ter 2 rebaixamentos. Então, mesmo que a federação definisse que jogaria 10 equipes na Série A2, Belo Jardim e Caruaru desistindo, estariam rebaixados para a Série A3. Então, tem muita polêmica ainda para acontecer, muita coisa ainda vai rolar e o Pesqueira Esportes vai continuar acompanhando. Por enquanto, o Pesqueira não se pronuncia. Nem se vai disputar a Série A2, nem se vai disputar a Série A3, nem se não vai disputar. O que a gente sabe, que a gente apura, é que o time não está também nadando em mar de dinheiro. Inclusive, teve aquela questão também do não convênio com a prefeitura, né? Até porque foi cortado o fundo de participação dos municípios aqui de Pesqueira, então caiu muito a arrecadação da cidade. Então, vamos aguardar notícias oficiais, ok? Chegando agora falando do futsal, né? O Pesqueira não vai jogar nesse fim de semana, mas vai ter 2 confrontos difíceis na próxima semana. Na quarta-feira, às 20 horas, o Sub-15 joga contra o Santa Cruz no Arrudinha. Mesmo adversário do Sub-20, só que aí vai ser na sexta-feira. Inclusive, achei pouco falta de sensibilidade da Federação Pernambucana de Futsal, né? Poderia ter marcado os 2 jogos no mesmo dia, até para evitar gastos maiores para a equipe do Pesqueira. Mas ontem eu confirmei com o André Ilse e ele disse que é essa mesma tabela. Dia 13, no caso quarta-feira, joga o Sub-15 e na sexta-feira, dia 15, joga o Sub-20. Ambos os jogos contra o Santa Cruz no Arrudinha. Adversário difícil, que a gente já sabe, não precisa nem falar, né? Mas quem sabe a gente arranca alguma coisa nestes jogos de lá. Copinha do Interior, Pesqueira só joga no dia 17 contra Custódia, no próximo domingo, né? No Joaquim de Brito. Inclusive, eu estou para falar com ele para ver se tem possibilidade desse jogo ser antecipado para o dia 16 por causa da final da Copa do Brasil. Ele ainda não me respondeu, eu também vou fazer essa pergunta daqui a pouco para a gente saber. Mas nesse fim de semana tem rodada pelo esse grupo. Custódia e São Bento do Una jogam lá no Sertão e Bimirim contra Arco Verde, também no Sertão, lá em Bimirim. Estes 2 jogos pelo grupo da seleção de Pesqueira. Quando eu falei aí que vai começar a Copinha da Amizade, entre o jogo lá do time do Sítio Pagão contra o São Paulo do Prado, eu me equivoquei. É Copa da Amizade, Copinha da Amizade, a de futsal, onde a gente vai falar agora as chances de cada time. Quero agradecer ao nosso amigo, o presidente Davidson da Liga Esportiva de Ceará, que mandou as chances. No jogo do Sub-11, entre Núcleo Tupanatinga e Marcos Honório, uma vitória ou empate garante classificação do Núcleo Tupanatinga. Já o Marcos Honório precisa vencer para classificar para a próxima fase. Já pelo Sub-13, os 2 times vão jogar também, né? O Marcos Honório B. Uma vitória garante a classificação do Núcleo Tupanatinga para a próxima fase. Já o Marcos Honório precisa vencer e torcer por derrota ou empate do próprio adversário, do adversário na última rodada, já que vai faltar outro jogo ainda para o Núcleo Tupanatinga. Já pelo Sub-15, Núcleo Tupanatinga com a vitória ou empate garante classificação na próxima fase. Já o Santa Cruz de Mutuca vai fazer sua estreia na competição, então tem mais partidas a fazer a equipe lá de Mutuca. Ainda pelo Sub-15 vai ter Leão de Poção e CDD de Pesqueira. O Leão de Poção joga pela vitória para garantir classificação na próxima fase. Já o CDD, vitória ou empate, garante classificação na próxima fase por levar vantagem no saldo de gols. -3 a -8 diante do Leão. Então o CDD joga pelo empate, Leão joga pela vitória, aí um confronto direto. E para finalizar pelo Sub-17, o Núcleo Tupanatinga e o CDD de Pesqueira. O Núcleo Tupanatinga pode perder até por um gol, que garante classificação. Já o CDD precisa vencer por 3 ou mais gols para garantir a classificação de direta, ou vitória por 2 gols, desde que marque 8 para superar o número de gols marcados pelo Boca Juniors, que é daqui de Pesqueira. Bom, para finalizar os nossos comentários aqui regionais, vamos falar do torneio de voleibol que vai ter nesse fim de semana no Geraldo Magela. Inclusive, quero mandar um abraço para o meu amigo Fagner, jogador zaço de voleibol aqui, que lançou esse projeto Fênix, né? Que visa disputar competições no futuro. Então vai ter este torneio neste fim de semana, com participações de equipes da região.
além do Fênix de Pesqueira, vamos ter o PNG de Belo Jardim, o Master Arco Verde e o vôlei balão lá de Jupi. Então é a primeira competição, deveria ser, aliás, é a segunda competição que eles disputam. Eles disputaram um triangular lá em São Bento do Una e venceram. Agora vai ter uma competição aqui em Pesqueira. Então, um abraço a Fagner e todos que fazem o Fênix Vôlei e boa sorte nessa caminhada, boa sorte neste projeto. Vamos chegar com a série dos grandes times do nosso futebol. Hoje o Independente em 1969, Motorista em 1977, Grêmio de Sanharó em 1985 e o Pesqueira Futebol Clube em 2006 em seu primeiro jogo oficial. Daqui a pouco eu volto com o bloco pernambucano. E vamos chegando com mais um capítulo da história dos nossos grandes times, começando com o Independente em 1969. Em pé, Zé da Carroça, Bill, Lucílio, Pedrinho, Tonho Galo Cego, Paulo de Baba, Nildo, Mário Piaba e Antônio Pedro. Agachados, Batista, Ailton, Sibil, Zé Veneranda, Carlinhos, Arlindo e Vado. Agora vamos com o Motorista em 1977. Em pé, Gilmar, Nanã, Helder, Tonhão, Erasmo, Zé Miquita e Luiz. Agachados, Cícero Baiuca, Fernando Profeta, Edgar, Galeguinho, Cinzinha, Jânio e Elmo. Agora vamos com o Grêmio de Sanharó, campeão pesqueirense em 1985. Em pé, Erdi, Geraldão, Romildo, Piaba, Dudé, Leão e Gordo. Agachados, Cola, Baixinho, Expedito, Dorré e Juruna. Para finalizar, vamos ao Pesqueira Futebol Clube em seu primeiro jogo oficial em 2006. Em pé, Chicão, Tony, Lourinho, Viola, Ricardo, Robson, Alexandre, João Salô, Fernando Pichito e Zé Emídio. Agachados, João Eudes, Rick, Índio, Neném, Tó, Márcio Paraíba e Jailson. Está fechado mais um capítulo da história dos nossos grandes times. Vamos começar o bloco do futebol pernambucano falando do Campeonato Brasileiro da Série B. Ontem o Ceará venceu o Londrina por 3-1, pulou 2 posições, foi para o 8º lugar com 41 pontos. O Londrina continua atolado na zona de rebaixamento e é o vice-lanterna com apenas 20 pontos. Hoje às 18h30 tem Tombense e ABC, jogo que não influencia muito na situação do Sport, até porque as duas equipes estão um na zona de rebaixamento e o outro muito próximo. Amanhã tem Ituano e Vila Nova, no sábado tem Ponte Preta e Sampaio Corrêa, Mirassol e Botafogo de Ribeirão Preto, Sport e Criciúma jogam às 20h45 da Ilha do Retiro. No domingo tem Atlético Goianiense e Juventude, CRB e Vitória. E na segunda-feira tem Avaí e Novo Horizontino. Bom, vamos chegando com o noticiário do futebol pernambucano. O Sport começando de volta ao time titular. O goleiro Denis falou com a equipe da Globo, lá com o GE, sobre a alegria de estar voltando, né? Mais de um ano, ele se machucou em agosto do ano passado num treino, depois de ter feito apenas uma partida pelo Leão. Falou da sua volta, que teve a chance contra o Botafogo de Ribeirão Preto no último domingo e será mantido contra o Criciúma no próximo sábado. Ele falou aí, inclusive, dos outros goleiros, né? O Renan, que não vivia um grande momento, o Denival, que quando entrou também não passou confiança, e o Adriano, que ainda não teve sua chance. Ele disse que todos querem brigar e todos querem ser titular. Agora chegou a vez do Denis. Ele, que tem 38 anos, é o mais experiente deles todos. O Náutico, Maringá comprou os direitos do atacante Júlio, cria da base do Timbu, os direitos econômicos 50%. O time paranaense anunciou nesta quarta-feira a operação. O atacante é cria da Guabiraba, fez 53 partidas com a camisa do Náutico e marcou 8 gols. E o Santa Cruz, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, afirmou que não existe possibilidade de aumentar o número de clubes da Série D em 2024. Essa medida foi debatida semana passada pelo presidente da Federação Pernambucana, Evandro Carvalho, que gosta de uma viradinha de mesa, né? Seria uma vergonha virar a mesa por causa de uma equipe, seria uma vergonha tentar aumentar o número de clubes. Depois, ano que vem, teria que aumentar de novo, e aí a Série D ia chegar a ter 200 equipes.
seria a virada histórica, né? Uma virada do ano 2000, coisas que ainda não aconteceram neste século. Só Evandro Carvalho mesmo para pensar numa besteira dessa. O próprio Evandro Carvalho, eu estava dizendo ontem num grupo de WhatsApp, ele atira no próprio pé. Porque ele destina todas as vagas que ele tem da Série D e da Copa do Brasil para o pernambucano. Quem está na Copa do Brasil esse ano? Sport campeão, Retrô vice e Petrolina que foi terceiro lugar. Se o Sport for campeão da Série D, ele entra na terceira fase e abre uma vaga para Pernambuco. Essa vaga será do quarto colocado, o Salgueiro. Ou seja, nem Náutico e Santa Cruz herdam esta vaga. Na Série D, quem tem as vagas? O Retrô e o Petrolina. Santa Cruz está ali de stand-by. Ele tem um material na mão e ainda não tomou conta. Pessoal, existe a Copa Santa Catarina, a Copa Paulista. Existe um torneio lá no Ceará que também é desse estilo de Copa, mas não é Copa Ceará. Existe a Copa Espírito Santo. E todos esses torneios, eles garantem uma vaga na Copa do Brasil ou na Série D. O campeão escolhe qual competição quer disputar. E aí, pessoal, o vice fica com a outra vaga. Vamos dizer, o vice já tem uma divisão, sai para o terceiro. Ou seja, se ele criasse essa Copa Pernambuco nesse formato, agora tanto o Náutico como o Santa Cruz teriam chances de herdar Copa do Brasil como Série D, como eles estariam em atividade. Não estariam parados. Ah, será que estariam com o seu time principal? Não, provavelmente não, mas estariam em atividade. O presidente Evandro Carvalho ainda não se tocou que ele pode usar esse mecanismo. Fazer a Copa Pernambuco utilizando só equipes profissionais, só exigindo, pode até exigir que as equipes sejam da primeira divisão para estar disputando a Copa Pernambuco. Assim como alguns estados exigem, só não exige lá na Federação Paulista, até porque tem muitos times, mas lá pelo menos precisa ser da Série A2 para disputar. Ou seja, ele cria os regulamentos e mantivesse tanto as chances de Santa Cruz e Náutico ganharem uma vaga, como também deixar em atividade as equipes no segundo semestre. Mas isso é difícil de entrar na cabeça de Evandro Carvalho, que prefere vir à mesa de quem enxergar o lógico. Vamos chegando agora com o Giro Nacional e Internacional. O Giro Nacional e Internacional começa falando das eliminatórias da Copa do Mundo, começando hoje aqui na América do Sul. Primeira rodada, às 19h30 tem Paraguai e Peru, às 20 horas tem Colômbia e Venezuela e às 21 horas tem Argentina e Equador. Amanhã tem Uruguai e Chile e tem Brasil e Bolívia. Daqui a pouco tem notícias da seleção brasileira. Esta aqui é a primeira rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. Agora vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série D. Ontem começou as semifinais. A Ferroviária de Araraquara, jogando em casa, venceu o Athletic Club por 1-0. Hoje tem o outro jogo. Às 15 horas no Estádio Centenário tem Caxias e Ferroviário do Ceará. Bom, vamos lá para o nosso giro de notícias. Vocês viram aí que começa as eliminatórias da Copa hoje, aqui na América do Sul. E na escalação proposta por Diniz no treino, tem 9 remanescentes da Copa e apenas 2 novidades. O zagueiro Gabriel Magalhães e o lateral esquerdo Renan Lodge, que devem serem titulares. Provável Brasil para hoje, jogo às 21h45 contra a Bolívia, no Mangueirão, em Belém do Pará. Deve de Ederson, que teve a preferência do treinador como titular. Danilo, que já disse muitas vezes que não quer jogar na lateral direita, mas é o que sobra. Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodge. Casemiro, Bruno Guimarães, Neymar e Rodrigo. Rafinha e Richarlison. Esse é o time do Brasil provável para o jogo de hoje. A CBF já tem um jogo amistoso contra a Espanha em março, da data FIFA de março, que é prevista para amistosos. Tem um jogo contra a Espanha no Santiago Bernabéu. E o Brasil, que é outro adversário europeu, está negociando com a Alemanha ou Inglaterra para fazer o segundo jogo dessa data FIFA. Negócio aqui, ontem a gente falou do Bruno Henrique, né, que era pretendido pelo Grêmio, e ele fez a contraproposta ao Flamengo. Só que o Flamengo deixou para tratar do negócio apenas após a Copa do Brasil, após a final da Copa do Brasil. Uma coisa, os dois times concordam, que o contrato seja de 2 anos. Uma coisa que está esbarrando é no salário.
O Bruno Henrique quer mais e o Flamengo quer pelo menos manter o salário que ele recebe. Renato Paiva não é mais treinador do Bahia. Na noite desta quarta-feira, o clube anunciou o desligamento do técnico português. Segundo o clube, ele teria pedido demissão. Ele que chegou no final do ano passado e tem um aproveitamento baixíssimo com o Bahia, né? Ele, depois de 51 jogos, ele teve 20 vitórias, 15 empates e 16 derrotas. Aproveitamento de 49%. E isso deixando algumas lacunas, né? Com uma goleada sofrida pelo Sport de 6-0 pela Copa do Nordeste. Inclusive o time foi lanterna no seu grupo da Copa do Nordeste e não estava nas graças da torcida, que já pedia a sua demissão há muito tempo. A diretoria segurava. Segundo a diretoria, foi ele que quis sair. Para terminar aqui o nosso giro, vamos falar da Copa do Mundo de basquete. Amanhã tem as semifinais. Às 5h45 tem Sérvia e Canadá. E às 9h40 tem Estados Unidos e Alemanha. Lembrando que a ESPN transmite a Copa do Mundo de basquete. Vamos chegando agora com o placar da rodada e a agenda do dia. E vamos chegando com o placar da rodada desta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro Sub-17, RB Bragantino 0, Ceará 2, Botafogo 1, Fluminense também 1, Internacional 2, Cuiabá 0, São Paulo 4, Fortaleza 3, Cruzeiro 0, Atlético Paranaense 1, Bahia 3, Palmeiras 4, Santos 2, Goiás 1. Copa do Brasil Sub-20, oitavas de final, jogos de volta. O Sport está eliminado, perdeu para o CSA por 1-0. Quem também se classificou foi o Cruzeiro, que voltou a vencer o América Mineiro por 2-0, fez 4-0 no agregado, dessa vez fora de casa. Pela Copa Santa Catarina, Chapecoense 4, Barra 1. E vamos chegando com a agenda dos outros campeonatos nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro Sub-17, oitava rodada. Às 15 horas tem RB Bragantino e Ceará, Botafogo e Fluminense, Internacional e Cuiabá, São Paulo e Fortaleza, Cruzeiro e Atlético Paranaense, Bahia e Palmeiras, Santos e Goiás. Copa do Brasil Sub-20, jogos de volta das oitavas de final. Às 15 horas tem CSA Sport, o primeiro jogo foi 1-1. E às 19 horas tem América Mineiro e Cruzeiro. O Cruzeiro venceu o primeiro jogo por 2-0. Bom, estamos encerrando o programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixem o seu like. Quero agradecer mais uma vez aos meus amigos Sargento Arlindo da Cadeia Esportes, Zé Maria Campos do Campo Supermercado, Paulinho da Casa das Bebidas, Vereador Professor Vavá e o Enio da WSOM e Eventos. Um bom feriado a todos, bom desfile para quem for desfilar. Um abraço, fiquem todos com Deus e até amanhã. Domingo de futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu Arroz, Tinguinho e Tubano, doutor dos chefes, o pai.